Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar o quarto assunto do PET volume 4, que é a continuação da semana passada sobre inovações tecnológicas. A primeira parte que nós vamos ver é a tecnologia e a produção de alimentos. Você consegue lembrar o que você almoçou ontem? Bem provável que o seu almoço tenha sido rico em alimentos de origem vegetal, como por exemplo arroz, feijão, milho. E você sabe de onde que vêm os alimentos que você come? Grande parte dos alimentos que a gente consome é produzidos em grandes lavouras. O plantio, o cultivo e a colheita dessas lavouras dependem de diversas máquinas e de compostos sintéticos desenvolvidos para produzir mais alimento e um custo mais baixo. O uso da tecnologia na produção agrícola ampliou o acesso de muitas pessoas aos alimentos, mas o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas trouxe problemas como o aumento da poluição e dos desequilíbrios ecológicos e questões de saúde também, como por exemplo o aumento do, do câncer, né? Porque é, esses defensivos agrícolas, né? Eles são muito cancerígenos, então tem uma toxicidade bem alta e até mesmo, por exemplo, provocar abortos. E aí a parte da poluição, ele polui ambientes, principalmente aquáticos, que são quando chove lá na lavoura, forma aquela, a água é carreada, né? Forma aquela, é, vamos dizer, escorre mesmo, né? Da plantação para a questão do lençol freático e algumas vezes para rios. Então, esse agrotóxico, esses fertilizantes vão entrar lá em contato com a água e principalmente os animais que vivem na água, por exemplo, os anfíbios, né, que vivem parte na água e parte na terra. E os peixes, eles também começam a acumular toxinas, e isso pode acabar também chegando no nosso prato. E aí, esses defensivos agrícolas, muitas vezes já foi mostrado que os animais, né, por exemplo, igual eu disse, os anfíbios, sofrem muitas mutações. Alguns deles produzem até chegam a ficar com uma perna a mais, um olho a mais. Então é bem séria essa questão. Mas aí, gente, as técnicas de manejo do solo e da agricultura, como o plantio direto, a rotação de cultura, o controle integrado de pragas e outras técnicas agroecológicas, elas já ajudam a diminuir esses problemas ambientais. E aí, por meio de novas tecnologias da engenharia genética, em que os genes, né, das plantas são transferidos de uma espécie para outra, foram desenvolvidas novas variedades de plantas mais produtivas ou mais resistentes a pragas. E aí diminui a necessidade de utilizar o agrotóxico. E aí, embora que em certos casos a produtividade aumente e o uso de pesticidas diminua, ainda há muita discussão sobre os riscos para a saúde humana e para o ambiente, porque vai mudar justamente a parte genética da planta. Para haver segurança alimentar, não basta aumentar a produção dos alimentos. São necessárias medidas que assegurem a qualidade nutricional e o acesso permanente aos alimentos. A tecnologia usada no campo, ela foi fundamental para produzir mais alimentos e melhorar o acesso das pessoas a eles. Mas a tecnologia na área de alimentação também transformou muitos alimentos. E aí a gente conseguiu produzir alimentos processados que são adicionados muitos compostos químicos que aumentam a durabilidade ou que vão conferir mais aroma, cor e sabor. A disponibilidade cada vez maior desses alimentos, chamados ultraprocessados, associada ao estilo de vida das pessoas, né, que as pessoas estão praticando pouca atividade física, pode mudar os hábitos alimentares de forma negativa e surgirem doenças como a pressão alta, diabetes, e aí vai acarretar muitos problemas para a saúde das pessoas. E aí, para ter uma alimentação saudável, é aconselhável evitar alimentos que contenham muitos aditivos químicos e dar preferência aos alimentos frescos, como as frutas, verduras, legumes e os alimentos poucos processados ou minimamente processados, como é o exemplo do arroz, feijão,
leite, queijo e outros alimentos. É bom a gente sempre dar preferência também aos alimentos integrais, que passam por menos processos e de ultraprocessamento. Então, é sempre melhor a gente dar preferência para esses alimentos integrais, como o arroz integral, aveia integral. Os alimentos ultraprocessados são uma invenção recente na indústria, e aí eles usam ingredientes baratos, diminuindo o custo dos produtos. Eles passam por muitas transformações durante sua fabricação e recebem, em geral, altas doses de sal, açúcar, gorduras e aditivos químicos. É o caso de muitos alimentos industrializados, como os doces, os salgadinhos, os temperos, as coisas preparadas, seja em pó, congelada, embutidos, refrigerantes e outras bebidas e cereais adocicados. Uma forma da gente verificar é consultar a lista dos ingredientes do produto. Normalmente, nomes pouco conhecidos podem ser um indicativo de aditivos químicos. Os alimentos ultraprocessados costumam ter grande quantidade de calorias e não contêm a quantidade adequada de vários nutrientes importantes, como as vitaminas, os sais minerais e fibras. Então, nossa alimentação não fica balanceada. E aí, os alimentos ultraprocessados geralmente contêm compostos formados durante o processamento industrial, que podem ter impactos ainda não conhecidos na saúde humana. O consumo excessivo desses produtos sacia a fome com a ingestão exagerada de calorias, só que não satisfaz as necessidades nutricionais do indivíduo. Então, pode causar obesidade, diabetes, problemas no sistema circulatório. E aí, os estudos mostram, por exemplo, que adolescentes que comem frequentemente salgadinhos, refrigerantes, pizzas, doces e outros alimentos prontos, eles têm mais que o dobro de chances de desenvolver obesidade do que aqueles que consomem mais produtos frescos ou pouco processados. E como que essas novas tecnologias podem influenciar o mundo do trabalho? Como a gente viu, essas novas tecnologias, como leitores de texto no computador, próteses e vários outros equipamentos especiais, eles vão ajudar as pessoas com deficiências de visão, audição ou com mobilidade reduzida, por exemplo, tanto no dia a dia, né, como no trabalho. Só que, por outro lado, com o desenvolvimento das máquinas, muitas pessoas que realizavam tarefas não especializadas e repetitivas foram substituídas por equipamentos, como os computadores e robôs. É um processo chamado automação, que é o controle automático da produção de bens com menos interferência humana. Desde a década de 1960, os robôs já são usados para montar peças de carros, e cada dia que passa, suas aplicações vão aumentar. E uma coisa parecida aconteceu com o mercado da agricultura, né, que teve também a sua mecanização. Atualmente tem muito menos trabalhadores no campo do que no passado. E não só na indústria que a mão de obra está sendo substituída pela automação. Por exemplo, em máquinas de autoatendimento, é possível comprar desde alimentos até livros e buquês de flores, caixas eletrônicos e bancos digitais. Diminuíram a necessidade de comparecer às agências para realizar transações bancárias e até mesmo os carros sem motorista já vêm sendo desenvolvidos. Essas novas tecnologias, por serem mais eficientes e produzirem em grande escala, podem reduzir os preços dos produtos e liberar o ser humano desses trabalhos mais pesados, chatos ou repetitivos, e permitir uma vida mais confortável. Só que, por outro lado, tem o problema da perda de postos de trabalho, e aí gera desemprego. Para combater esse problema, são necessários investimentos em educação básica, em treinamento de mão de obra e no apoio aos trabalhadores durante a adequação a essa nova realidade. Com a automação, há menos necessidade de trabalho manual, mas aumenta a demanda por profissionais capazes de operar as máquinas e de realizar tarefas antes que não existiam. Com as rápidas mudanças tecnológicas, a capacitação profissional e o aprendizado devem ocorrer por toda a vida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para evitar a perda de emprego é justamente investir nessa parte de educação. Por exemplo, no mundo do TI, né, tem aberto muitas vagas e aí é necessário que se estude bastante, se especialize nessa área. Então, acaba que os postos de trabalho vão sendo remanejados.
A internet facilitou muito a vida da gente, não foi? Só que as tecnologias, né, elas podem trazer também riscos, e a internet é um deles. As tecnologias se expandiram muito, né, e o acesso das pessoas à informação ficou bem facilitado. Só que é preciso analisar o conteúdo que chega pela internet, já que nem todas as informações são confiáveis ou de acesso desejado. Por exemplo, há boatos que são sem fundamento, excesso de publicidade e propagandas enganosas, e aí, por exemplo, pode aumentar o consumismo das pessoas. E acaba também gerando o quê? Dívidas, né? Que às vezes a gente começa a comprar coisas que a gente não tem dinheiro. E aí é por isso que a gente deve sempre checar essas informações, se veio de um site confiável, como de uma universidade ou de um centro de pesquisa, de uma revista científica ou ainda de associações profissionais. Porque essas propagandas enganosas podem acabar em golpes, né, pessoal, que a gente vê sempre na televisão, na internet, os exemplos de pessoas que que são roubadas mesmo, né? E também alguns outros riscos, por exemplo, como as face news, eita, fake news, desculpa. E aí é muito. A gente tem que conferir realmente, checar as fontes, porque a gente pode acabar prejudicando até a saúde, por exemplo, agora nessa época da pandemia, muitos boatos muito errados contra o coronavírus sobre a prevenção, como o uso de máscaras que fariam mal, ou alguns tratamentos caseiros, né, que seriam para curar o Covid, são muito perigosos, porque nenhum desses tem evidência científica e pode acabar fazendo mal para a pessoa. E aí, pessoal, a internet também pode facilitar muito a comunicação entre as pessoas, mas também possui os aspectos negativos e aumenta o risco de isolamento, diminuindo o contato real com as pessoas. E aí, muitas pessoas passam horas acessando redes sociais, jogando videogame, assistindo vídeos, sem perceber que isso pode atrapalhar a concentração, os estudos, o trabalho e a qualidade do sono. Como, por exemplo, quando vocês estão lá na escola jogando Free Fire, em vez de prestar atenção na aula. Então, esse é um tipo de exemplo que a tecnologia pode desviar a concentração dos alunos e prejudicar os estudos. E essa tecnologia, pessoal, como os computadores e os celulares, elas possuem uma luz que a gente chama de luz azul. E ela influencia diretamente na questão da produção de um hormônio que chama melatonina, que é muito importante para induzir o sono e o bem-estar do sono, manter o ciclo circadiano que a gente fala. E aí a pessoa começa a ficar irritada, começa a não conseguir dormir direito, e aí é bem prejudicial à saúde. E aí a internet e as redes sociais também trazem um risco de invasão da privacidade e de crimes virtuais, além do tipo de bullying, o que é o cyberbullying, que é caracterizado por mensagens ofensivas e preconceituosas. Esse termo é formado pela união das palavras cyber, que indica toda a comunicação virtual, né, usando mídias digitais, e o bullying, que é o ato de ofender, humilhar ou intimidar uma pessoa. Há também o risco de problemas de saúde relacionados ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, ouvir música alta com fone de ouvido pode causar sérios problemas para a nossa audição. O problema é que nem sempre as pessoas respeitam os limites aconselhados. Se o som que sai dos fones puder ser ouvido também pelas pessoas ao seu redor, isso já pode significar que o volume do som está muito alto e pode lhe prejudicar. O recomendável é não ultrapassar a metade do volume máximo. Além disso, evitar ouvir músicas com fone de ouvido durante muitas horas. São também necessários cuidados com problemas visuais. Fazer pausas ao usar a tela do computador e do celular, ou pingar colírios, lubrificantes indicados pelo oftalmologista, ajuda a diminuir um pouco esses problemas visuais. E com problemas posturais também, que muitas vezes a gente fica torto, né, na cadeira, ou olhando, por exemplo, o celular na cama, o nosso pescoço fica muito virado para baixo e acaba dando problemas posturais, como os problemas da coluna. Ou então, o uso repetitivo dos celulares também podem causar problemas no pulso, como ler, ou então até tendinites. Então, é uma coisa muito. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. E aí é preciso que tanto a sociedade como o governo
eles atuem de modo para aumentar os benefícios dessas e de outras tecnologias, mas sempre protegendo as pessoas dos malefícios que elas podem trazer. É muito importante também os pais ficarem atentos, né, os adultos ficarem atentos ao que as crianças, os adolescentes estão fazendo na internet. Porque hoje em dia a gente consegue ver, é muito comum, por exemplo, a questão da pedofilia. Então é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente vendo tanto de problema que as tecnologias trazem na nossa vida, é muito importante a gente investir em qualidade de vida, em lazer. E aí, para evitar o uso excessivo desses equipamentos eletrônicos e os problemas de saúde também que são associados a ele, no período da gente que tem de lazer, né, de hora livre, a gente pode nos dedicar a atividades criativas, que aí alivia as tensões do trabalho, do estudo, e aí recupera energia desenvolvendo novas habilidades e mantendo contato com a natureza e outras pessoas. Nessa época de pandemia, muitas atividades não são recomendadas, como encontrar as pessoas, mas a gente sempre pode fazer, nesse caso a tecnologia vai ajudar, encontros virtuais, né? A gente pode praticar esportes ou realizar passeios a pé ou de bicicleta, sempre usando máscara e mantendo o distanciamento social. Fazer parte de um conjunto musical, por exemplo, vocês podem tocar algum instrumento ou cantar por videoconferência, né, como a gente está chamando hoje em dia. Desenvolver por conta própria ou em cursos atividades como desenho, pintura, escultura, artesanato, fotografia. Organizar e participar de grupos de teatro também à distância ou quando terminar, né, a pandemia, fazer presencialmente. Promover debates sobre filmes, livros, exposições, peças de teatro. Promover campanhas sociais participando de associações de bairro, elaboração de jornais na escola, visitar museus, jardins botânicos e monumentos históricos quando também a pandemia tiver acabado. Entrar em contato com a natureza, praticando jardinagem, pesca, é muito importante. Nessa área que nós moramos, isso é bem facilitado, né, gente? Tem uma área verde maior e a gente consegue mexer mais com a terra, e isso eu particularmente adoro. E aí a gente sempre pode se reunir com os amigos, como, por exemplo, em reuniões pela internet, né? Em videoconferências, porque infelizmente é o que a gente pode fazer agora. Mas depois que passar a pandemia, a gente pode brincar na rua, a gente pode encontrar nossos amigos para bater um papo, brincar com os nossos animais de estimação, aprender um novo instrumento musical. Então tem muitas coisas para a gente fazer, além de ficar na internet, coisas mais legais e mais saudáveis. Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no e-mail ou lá na plataforma. Um beijo para todo mundo.